Today is a bit of a departure. O dia de hoje é meio que um desvio. We're mostly expositing Scripture, A maior parte a gente está aqui expondo as escrituras and I have 3 talks left e eu ainda tenho 3 palestras faltando tonight on how Christians should support Israel sobre como os cristãos deveriam dar suporte a Israel in the context of the history of the church. no contexto da história da igreja. So it's going to be a little bit more of a lesson of history, Então vai ser bem mais uma lição de história, but I think it's an exciting history, mas eu acho que é uma história empolgante and it'll help us to know what to do. e vai nos ajudar a saber o que fazer. And then tomorrow morning, E amanhã de manhã we'll be talking more about interpreting the Bible. vamos falar um pouco mais sobre interpretação da Bíblia. We'll talk about how to approach the Torah and apply it. Vamos falar sobre como nos aproximar da Torá e aplicá-la. We'll talk about how cultural context helps you interpret the Bible Falar sobre como o contexto cultural te ajuda a interpretar a Bíblia and can settle some puzzles when you're reading the Bible. e pode resolver alguns enigmas enquanto você está lendo a Bíblia. I think that will be good. Então eu acho que isso vai ser bom. And then tomorrow night we're going to be talking about the last days scenario. E amanhã à noite a gente vai falar sobre o cenário dos últimos dias. How will this age wrap up really? Como vai ser o fim dessa era de fato? And I think that will be important too. E eu acho que isso também vai ser importante. Now I just remembered to take another document out. E agora eu acabei de lembrar de pegar mais um documento aqui. All right. Father, help us to bring forth this message with Pai, nos ajuda power, a trazer essa mensagem empathy, com poder, empatia, repentance. arrependimento. The history of the church A história da igreja is a history of terrible struggle é uma história de luta terrível over the issue of Israel. sobre a questão de Israel. And the church has had a really hard time getting this right. E a igreja tem tido muita dificuldade em entender isso. And there's been a battle between different segments of the church, E tem havido uma batalha entre diferentes segmentos da igreja, and there still is. e ainda existe. It's a huge battle. É uma grande batalha. Now, without the church, Agora, sem a igreja, it's very, very improbable that Israel would exist today. era muito improvável que Israel existiria hoje. Israel has come into existence because of the work of the church. Israel veio à existência por causa do trabalho da igreja. But Israel almost didn't come into existence because of the resistance of the church. Mas Israel quase também deixou de existir por causa da resistência da igreja. It's one of the biggest spiritual conflicts that we could ever imagine. É um dos maiores conflitos espirituais que nós podemos pensar. So I want to give a little background Então eu quero dar um pouco de contexto so you can understand this thing about supporting Israel. para que você possa entender isso de dar suporte a Israel. Already in the 2nd century, Já no segundo século, the church began to teach that the Jewish people had been replaced. a igreja começou a ensinar que o povo judeu havia sido substituído. And in that replacement, E nessa substituição, the church taught this a igreja ensinou in the isso early centuries. nos primeiros séculos. We know that the apostles continued to live a Jewish way of life based in the Torah. Nós sabemos que os apóstolos continuaram a viver um modo de vida judaico baseado na Torá. And that was true of the Jewish believers in Israel in the 1st century. E isso era verdade a respeito dos crentes judeus em Israel no primeiro século. But now that God has made it clear that he has rejected the Jewish people, Mas agora que Deus deixou claro que ele rejeitou o povo judeu, how did we know that? como que nós sabemos isso? Because the terrible destruction of Jerusalem, Por causa da terrível destruição de Jerusalém, where over 1 million Jewish people died in the war against Rome, according to Josephus. onde, de acordo com Joséfo, mais de 1 milhão de judeus morreram. By the way, this is the greatest Holocaust in Jewish history until Hitler.
E só para você saber, isso é o maior holocausto na história judaica até Hitler. They looked at that Eles olharam para and isso. said, if this people are judged that terribly, Se esse povo, e disseram, se esse povo é julgado de forma tão terrível, they must be utterly rejected. eles devem ter sido completamente rejeitados. And therefore, Jewish life in Jesus is heinous to God. Então, a vida dos judeus Heinous, hateful. a vida dos judeus é odiosa aos olhos de Deus. Although heinous is even a stronger word, it's really hateful. Algo mais forte do que algo que é odiado. So you see in the first century, Então você vê que no primeiro século, with Justin Martyr, com o Justino Mártir, who is a great Christian, que foi um grande cristão, yet when he has this dialogue with Trypho, a Jewish person, mas, no entanto, quando ele tem o seu diálogo com Trífo, um there's judeu, a certain arrogance and a disdain against the Jewish people. há uma certa arrogância e desdém em relação ao povo judeu. This leads Father Peter Hawken, who was an amazing charismatic priest theologian. Então, o padre Peter Hawken, que é um grande teólogo católico, and a dear friend of ours for some 25 years, católico carismático e um grande amigo nosso por mais de 25 anos, to argue that the first church split was the rejection of the Messianic Jews. ele argumenta que a primeira divisão na igreja foi a rejeição dos judeus. And this is the foundation to anti-Semitism. E isso é o fundamento do antissemitismo. See, if you reject Jewish living believers in Jesus, Se você rejeita os crentes em Jesus que vivem um estilo de vida judaico, then it's much easier to reject Israel. é muito mais fácil rejeitar Israel. Because we as living Jewish believers Porque nós, como crentes que vivem como judeus, are saying we are the saved remnant of the Jewish people, estamos dizendo, nós somos o remanescente salvo do povo judeu. and the Jewish people are still sanctified or made holy because of us. E o povo, os judeus ainda são santificados por causa de nós. Romans 11:16. Romanos 11, versículo 16. And then, just like the Apostle Paul could say, E também, como disse o apóstolo Paulo, God has not rejected his people because I'm here. Deus não rejeitou o seu povo porque eu estou aqui. I am a Jew. Eu sou um judeu. And the proof that he's not rejected us E a prova de que ele não nos rejeitou is the saved remnant é o remanescente salvo, that still identifies and lives as a Jew. que ainda se identifica e vive como judeu. But anti-Semitism requires rejecting the Messianic Jews, first of all. Mas o antissemitismo ele requer que os judeus messiânicos sejam rejeitados em primeiro lugar. Most of the church A maior parte da igreja and most of the Jewish community does not understand e a maior parte da comunidade judaica não entende that the primary root of anti-Semitism in the Western world que a raiz primária do antissemitismo no mundo ocidental was the rejection of living Jewish believers. foi a rejeição dos crentes que eram judeus e ainda viviam como judeus. Now, so Peter Hawkins says, Então, o Peter Hawking my diz, priest friend, o meu amigo padre, wonderful books, by the way, que tem livros maravilhosos, that this rejection of the Jewish believers que essa rejeição dos crentes judeus is the foundation of all the splits in the church. é o fundamento de todas as divisões na igreja. And we can't heal the church splits until we come back and repent of this first split. E a gente não pode curar as divisões na igreja até voltarmos e curarmos essa primeira divisão. It's amazing, isn't it? Isso é incrível, não é? But it's not as if the whole church rejected the Messianic Jews, Mas não é que toda a igreja rejeitou os judeus messiânicos, or as if the whole church rejected Israel. ou que toda a igreja rejeitou Israel. See, there's an article that I almost think is a classic article Eu tenho um artigo que eu posso dizer até que é um artigo clássico, by Oscar Scarsene. o Oscar Scarsene. Remember that one? Lembra We desse? try to say it like Norwegian, just like he says it. Tenta falar como os noruegueses, como eles dizem. Oscar Scarsene.
Oscar Skarsenei. So you got to learn to speak Norwegian like that, right? Precisa aprender a falar norueguês assim, tá? I grew up with that kind of sound, you know. Eu cresci com esse tipo de sonoridade. Argues in his article, it's called Philo-Semitism in the Early Church. Então, no seu artigo, ele chama de Philo-Semitism. Ele chama de filosemitismo na igreja primitiva. It's the opposite of anti-Semitism. É o oposto de antissemitismo. It means loving Jewish people. Significa amar o povo judeu. And he says this. E ele diz isso. We cannot explain the anger and hatred in the church fathers toward the Jewish people. Nós não podemos explicar o ódio e o desprezo dos pais da igreja em relação aos judeus. Other than the fact a não ser pelo fato that Christians were going to synagogues que os cristãos estavam indo para as sinagogas to learn how to understand the Bible from Jewish people. Para aprender como entender a Bíblia dos judeus. Because in the synagogue the Jewish people knew Hebrew. Porque na sinagoga os judeus sabiam hebraico. And they could provide an accurate understanding of the Hebrew texts. E eles podiam trazer um entendimento correto do texto hebraico. And this was very threatening to the church leaders. E isso era muito ameaçador para os líderes da igreja. And that's why they wrote such angry things. E é por isso que eles escreveram coisas tão enraivecidas. I'm reading a book, one of the most magnificent books. Eu estou lendo um livro, um dos livros mais magníficos. It's by a Catholic priest. É de um padre católico. Theologian, PhD. Teólogo com doutorado. His name is Thomas Dubai. O nome dele é Thomas Dubai. And it's called The Evidential Power of Beauty. E é chamado o poder evidente da beleza. It is magnificent. É magnífico. It was recommended to me by Mike Bickle, and he said it's one of his favorite books. Foi recomendado por mim pelo Mike Bickle e ele disse que é um dos seus livros favoritos. And he has a section there where he talks about the evidence of the beauty of the lives of the saints. E ele tem uma seção ali que ele fala sobre a evidência da beleza na vida dos santos. And it is amazing. E é incrível. People who have learned to give up self at a high level. Pessoas que aprenderam a abandonar, a abrir mão do seu próprio ego num nível muito alto. And sacrificially serve others. E sacrificialmente servir a outros. In a life of prayer. Numa vida de oração. And one of the people he points to as a saint. E uma das pessoas que ele aponta ali como um santo. Is Saint Chrysostom. É São Crisóstomo. Now, Chrysostom or Chrysostom, whichever way you say it. Is for us Jewish people one of the worst people in church history. É para nós judeus um dos piores na história da igreja. Because he wrote 8 sermons against the Jews. Porque ele escreveu 8 sermões contra os judeus. And he gives evidence that Christians were going to the synagogue to learn. E ele dá evidências de que os cristãos estavam indo para a sinagoga aprender. And he talks about us almost as subhuman. E ele fala a respeito de nós quase que como sub-humanos. Children of the devil. Como filhos do diabo. And he says that Christians that are going to the synagogue to learn anything, e ele diz que cristãos que estão indo para a sinagoga aprender qualquer coisa, it's equivalent to going to a brothel. É equivalente a ir a um bordel. Wow. Uau. That's what he says. É o que ele diz. In the 4th century. No 4º século. Now, these attitudes, essas atitudes, were very connected to rejecting the Jewish believers. Estavam muito conectadas a rejeitar os crentes judeus. Who continue to exist. Que continuaram a existir. According to a very important Catholic scholar from the 1960s. De acordo com um erudito católico muito importante da década de 60. An Italian whose name is Bellarmino Bugatti. Um italiano que o nome dele é Bellarmino Bugatti. Who wrote The Church from the Circumcision. Que escreveu a Igreja da Circuncisão. And he gave evidence of Messianic Jewish believers to the 7th century. E ele deu evidências de crentes judeus messiânicos do 7º século. Although as a large community, ainda que uma grande comunidade, we don't find much after the 3rd century.
nós não encontramos muita coisa a partir do... And there is a significant scholarly literature on Jewish believers Então, a partir do terceiro in the século não first acha muita 3 coisa. centuries. Mas tem muito trabalho de eruditos dos 3 primeiros séculos ali. So this began an orientation of rejection by the church. Então, isso começou a orientar a igreja numa rejeição. But the church did not have any civil power in the Roman Empire. Mas no Império Romano a igreja não tinha qualquer poder civil. They were still being persecuted. Eles ainda eram perseguidos. And now there were a series of regional church councils. E houveram uma série de concílios regionais de igreja That were very strong in rejecting the Jewish people. Que eram muito fortes em rejeitar o povo judeu. And also rejected any Jewish practice in the church. E também rejeitavam qualquer prática judaica na igreja. The first was in Elvira, Spain, near Granada. Então, o primeiro foi em Elvira, in 307. 307. No ano 307. Desculpa. Rejects the idea of Jewish believers. Ele rejeita a ideia de crentes judeus. And comes against the idea of Jewish people blessing fields. E vai contra a ideia de judeus abençoando campos. What was that about? O que isso tinha a ver? Well, Christians who heard what the Bible said, os cristãos que ouviam o que a Bíblia dizia, I will bless those who bless you. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. And through your seed the nations will be blessed. E através da sua semente as nações serão abençoadas. They were asking Jews, Christians were asking Jews, então os cristãos estavam pedindo para os judeus no século IV to come and bless their fields. Para vir e abençoarem seus campos. Did you ever know that? Você sabia disso? And so a church council was called. Então eles convocaram um concílio da igreja to condemn asking Jews to bless your fields. Para condenar a prática de chamar judeus para abençoar as suas plantações. Because they were people rejected by God. Porque eles eram um povo rejeitado por Deus. And these attitudes continue. E essas atitudes continuaram. Up until you get to the Council of Antioch in 316. Até você chegar no Concílio de Antioquia em 316. The same rejection for the same reasons. A mesma rejeição pelas mesmas razões. But these are only regional councils. Mas esses são apenas concílios regionais. Constantino, according to the accounts, became a Christian in 316. De acordo com os relatos, se tornou um cristão em 316? 316. Em 316. When he received a vision, quando ele recebeu uma visão, to conquer under the sign of the cross. De conquistar debaixo do sinal da cruz. Now, it's a question whether Constantine was really converted or not. Existe um questionamento se Constantino de fato se converteu ou não. There was a great, famous church historian. Mas houve um historiador da igreja muito famoso. Very pro-Constantine. Muito a favor do Constantino. His name was Eusebius. O nome dele era Eusébio. Who wrote Ecclesiastical History. Que escreveu História Eclesiástica. I've read it. Eu li. If anybody has read it, you can raise your hand, but I'm not going to ask you. Yes, you've read it. Se alguém leu, pode levantar sua mão. And it's a very important resource for church history. É um recurso muito importante para a história da igreja. But he's very pro-Constantine. Mas ele é muito a favor de Constantino. Also anti-Jewish. E ele também é anti-judeu. And Constantine called together a church council. Então Constantino convocou um concílio eclesiástico. Because he saw the church was divided. Porque ele viu que a igreja estava dividida. And he felt that if he had a united Christian church, e ele sentiu que se ele tivesse uma igreja cristã unida, then it could help unify and strengthen his empire. Isso iria ajudar a unificar e fortalecer o seu império. Constantine saw paganism in decline. O Constantino viu o paganismo declinando. And he saw Christianity growing and growing. E ele viu o cristianismo crescendo cada vez mais. So he called the Council of Nicaea. Então ele convocou o Concílio de Niceia, which was the second
Church Council. Que foi o segundo concílio da igreja. That is Universal Church Council. Ou seja, concílio universal da igreja. We had regional ones before. Tinham apenas concílios regionais antes. What was the first Universal Council? Qual que foi o primeiro concílio universal? Jerusalem Council, Acts 15. Foi o concílio de Jerusalém, em Atos 15. So this is the second. Então esse é o segundo. In 325. Em 325. And the bishops called together lots of people. Então os bispos, eles convocaram muitos bispos. And they debated issues like the Trinity, the deity of Jesus. E eles debateram questões como a Trindade e a divindade de Jesus. And out of it came a creed. E dali saiu um credo. That was revised by another ecumenical council. Que foi revisado por um outro concílio ecumênico. Called the Council of Constantinople. Chamado o Concílio de Constantinopla. And we hear this creed that came out of it today. E nós ouvimos até hoje o credo que saiu dali. I believe in one God and Father and one Lord Jesus Christ. Eu creio em um só Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Begotten, not made. How many have said the Nicene Creed? Quantos aqui já disseram, conhecem o credo niceno? Okay, a lot of you. Muitos de vocês. I grew up saying it. Eu cresci dizendo ele. Not most weeks. Não na maioria das semanas. But as a substitute sometimes for the Apostles' Creed, the more simple one. Mas como um substituto às vezes para o credo apostólico, que é mais simples. Now, if you read the canons of the Nicene Creed, se você lê os cânones do credo niceno, there's nothing in it. Não tem nada nele. That is anti-messianic Jewish. Que é anti-judaísmo messiânico. Now, we did a study of the church councils at the beginning of Toward Jerusalem Council 2. No início do TJC2. And Father Peter Haken and myself. A gente fez um estudo desses concílios. And a Latin scholar. Eu, o Padre Peter Hoppen e got the universal councils. A gente pegou esses concílios universais up until the 8th century, até o século VIII, in the original Latin, no latim original. And we blew off the dust of these volumes, e a gente tirou a poeira desses volumes. Like this. Dust all over. Encheu de poeira o lugar. Smelled, musty. Tinha aquele cheiro de And we opened them up. De mofo, a gente abriu eles. And read all of the canons from all the universal councils. E lemos todos os cânones de todos os concílios universais. Why am I involved in things like this? God, help me figure this out. Por que eu estou envolvido nessas coisas? Deus, me ajuda a entender isso. And what we found is that the first Council of Nicaea. E o que nós descobrimos foi que o primeiro concílio de Nicéia didn't say anything in the canons that were anti-Jewish. Não dizia nada nos cânones que fosse anti-judeu. But there was commentary around the council that was Jewish. Mas havia comentários sobre ao redor do concílio que era judaico. And one of the things that the Council of Nicaea did. E uma das coisas que o concílio de Nicéia fez was that it fixed the date for Resurrection Sunday. Foi que fixou o dia para o domingo da ressurreição. And they say. E eles dizem that this is very important, que isso é muito importante, because they didn't want to celebrate the resurrection according to the calendar of the despicable Jews. Porque eles não queriam celebrar a ressurreição de acordo com o calendário dos desprezíveis judeus. Now the Eastern Orthodox Church. Agora a Igreja Ortodoxa oriental had been using the Jewish calendar. Had been using the Jewish calendar. Estava usando o calendário judaico. And the lunar calendar. E o calendário lunar. Which is probably not really the biblical calendar either. Que também provavelmente não é o calendário bíblico. But it produced a big controversy in the early church. Mas que produziu uma grande controvérsia na igreja primitiva. Called the Quartodeciman controversy. Chamado a controvérsia do quartodecimo. Which means 14th. Que significa 14.
because the Eastern Christians were celebrating the resurrection, the death and resurrection of Jesus. Porque os crentes orientais ali estavam celebrando a morte e ressurreição de Jesus. According to the Jewish calendar on the 14th of Nisan. De acordo com o calendário judaico no dia 14 de Nissan. And the Council of Nicaea settled that. E o Concílio de Nicéia resolveu isso. East and West agreed on the calendar. O Oriente e o Ocidente concordaram no calendário. But in 175, mas no ano 175, Pope Victor condemned Polycrates, the Eastern bishop. O ano 170 condemned o Papa Pope Victor. O Papa Victor condenou the Eastern Church, a Igreja Oriental, and Bishop Polycrates of Antioch, e o bispo Polácrates de Antioquia, because they kept the Jewish calendar. Diz que eles permaneceram com o calendário judaico. Quite amazing, but that was settled at Nicaea. Então é bem incrível isso, mas isso foi resolvido em Niceia. So we had these other, councils. Então tivemos esses outros concílios. Until you get the last ecumenical council, number 8. Até que você tem o último concílio ecumênico, o oitavo. Which is the one that is officially strong against the Jews and Messianic Jews. Que é aquele que é oficialmente contra os judeus e judeus messiânicos. And in the canons, e nos cânones, explicitamente, it says that if a Jew continues to practice Jewish things, diz que se um judeu continua com práticas judaicas, after he comes to Jesus, depois que vem a Jesus, he is anathema. Ele é anátema. And to be cut off. E deve ser cortado. Wow, there it is. We discovered this in the library and we're, whoo! Então a gente descobriu isso ali na biblioteca. Who knew these things, right? Quem sabia dessas coisas? But this is church law. Mas isso é lei da igreja. And you can see the spirit behind this. E você pode ver o espírito por trás disso. The spirit behind that led to the first expulsion of the Jews from Spain. O espírito por trás disso levou à primeira expulsão dos judeus da Espanha. In the 7th century. No século 7. Now, things continue to develop. Mas as coisas continuaram a se desenvolver. And you come to the Crusades. Você chega até as Cruzadas. And in the Crusades, there was nothing against the Jews in the Crusades. E nas Cruzadas não tinha nada contra os judeus. But the Crusaders having this history of anti-Semitism. Mas os cruzados tendo essa história de antissemitismo. On the way to the Promised Land. No caminho para a Terra Prometida. Burned Jewish communities. Queimaram comunidades judaicas. Slaughtered Jewish people. Massacraram o povo judeu. They said slaughtering the infidel Jews is practice. Because then we're going to slaughter the infidel Muslims. Eles falavam que massacrar os judeus infiéis era prática para poder massacrar os infiéis muçulmanos. Now the Crusades, agora as cruzadas, were a response to persecution of Christians in the Middle East. Foi uma resposta à perseguição dos cristãos no Oriente Médio. Christians were being slaughtered by Muslims. Os cristãos estavam sendo massacrados por muçulmanos. And so Pope Urban II called for these crusades. Então Papa Urbano II convocou as cruzadas. And one of the biggest supporters of the crusades, e um dos maiores apoiadores das cruzadas, was Bernard of Clairvaux. Foi Bernardo de Claraval. Who was a godly man. Que era homem piedoso. Who was the one who wrote the words to the famous hymn by the music of Bach. Foi o que escreveu as palavras para o famoso hino da música de Bach. O faithful head now wounded with scorn and grief laid down. O faithful head now wounded. Ó cabeça fiel agora ferida. With scorn and grief. Foi zombada e pranteada. Now, if you're a traditional church, you sang this. Se você é numa igreja tradicional, você cantou isso. If you're Anglican, you sung it. Se você é anglicano, você cantou. We sang it in the Reformed Church. Na igreja reformada Anybody here também. Ever sing this Alguém já cantou isso? In Portuguese, I don't know. Em português? It was in German, of course, originally. Originalmente era em alemão.
And it's interesting that Bernard of Clairvaux was sympathetic to the Jews. E é interessante porque Bernardo de Claraval era simpático aos judeus. And when the Crusaders started slaughtering Jews, E quando os cruzados começaram a matar judeus, he preached against it. He was very strong against it. ele pregou contra isso e foi muito forte contra. And it's interesting in terms of the history of the popes. E é interessante até mesmo em relação à história dos papas. The popes believed that the Jews were under God's judgment. Os papas acreditavam que os judeus estavam debaixo do julgamento de Deus. And they believed that the Jews were meant to be kept oppressed. E eles acreditavam que os judeus deveriam permanecer oprimidos. But they also believed that the Jews were to be preserved. Mas eles também criam que os judeus tinham que ser preservados. As a testimony of the sorry condition of the people that have rejected Jesus. Como um testemunho da condição daqueles que rejeitaram Jesus. So, the popes saw themselves as the protector of the Jews. Então, os papas viam a si mesmos como os protetores dos judeus. It's a very interesting dynamic. É uma dinâmica muito interessante. But the Crusaders were terrible to the Jews. Mas os cruzados eram terríveis para os judeus. When they came to Jerusalem, quando eles chegaram a Jerusalém, they rounded the Jewish people up. Eles reuniram os judeus in the synagogue numa sinagoga and burned it to the ground with the Jews inside of it. E queimaram a sinagoga com os judeus dentro dela. This is unbelievable. Isso é incrível. Tragic. Trágico. Now, when Jewish people are asked, when you go to Jewish people and talk to them about Jesus, quando você vai para os judeus e fala com eles a respeito de Jesus, they may not know their heritage. Eles podem não saber a herança deles. They may not be practicing. Eles podem não estar praticando. But they'll say, mas eles vão dizer, we can't accept Jesus. Não podemos aceitar Jesus. And they say because of e eles dizem por quê? Crusades, Inquisition, pogroms and Holocaust. Eles dizem cruzadas, Inquisição, pogroms, Holocausto, pogroms, mas tem o which is a rising up in violence against the Jews. Pogroms e o Holocausto. Now, so all Jews are raised with this in their mind from childhood. Então, todo judeu é criado com isso na sua mente desde a infância. But the whole thing comes to a climax. Então, tudo isso chega num clímax in 1492. Em 1492. 1492 is the year 1492 é o ano that Queen Isabella and King Ferdinand expelled the Jews from Spain. Que a rainha Isabela e o rei Ferdinando expulsaram os judeus da Espanha. On the 9th of Av, this day of terrible tragedy. Numa noite que foi o dia de terrível tragédia. And there was one way Jews could stay in Spain and not lose all their possessions. Tinha só uma forma dos judeus permanecerem na Espanha e não perderem todas as suas posses. And that was to convert to Christianity, to Catholicism. Isso era converter ao cristianismo. So, and this is a big issue in Brazil still. Isso ainda é uma questão muito grande no Brasil. It's producing a lot of confusion in Brazil too. E está produzindo muita confusão no Brasil também. But many Jews just left Spain. Muitos judeus simplesmente deixaram a Espanha. Some went to Portugal. Alguns foram para Portugal. But then Portugal did the same thing. They expelled the Jews. Mas aí Portugal fez a mesma coisa, expulsou Unless os judeus. They converted to Catholicism. A não ser que eles convertessem ao catolicismo. Previously, the Jews had been expelled from England. Antes disso, os judeus haviam sido expulsos da Inglaterra. Under Richard the Lionhearted. Debaixo do reino de Ricardo Coração de Leão. So, the Jews that became Catholics. Então, os judeus que se tornaram católicos. We don't know how they really felt about being Catholics because we can't interview them. A gente não sabe muito bem como eles se sentiam sendo católicos, porque a gente não pode entrevistar eles. But some may have sincerely come to believe in Jesus. Mas talvez alguns deles até chegaram a realmente crer em Jesus. And some not. E alguns não. But they were baptized. Mas eles foram batizados. And they were supposed to not do anything Jewish anymore. E eles deveriam não praticar mais nada judaico.
Now, just a little parenthesis. Agora, só um pequeno parênteses. One of the anomalies Uma das anomalias is that é que the church does Jewish things itself. a própria igreja faz coisas judaicas. When the church has Good Friday, Quando a igreja it's Passover. faz a Sexta-feira da Paixão, They have Jewish symbols. isso é a Páscoa. Seven branch candlesticks or candelabra. Tem símbolos judaicos como o There candelabro. are Jewish things in the church, Tem coisas judaicas na igreja, but they're unrecognized. mas não são reconhecidas. Even the Jewish liturgy for the Eucharist came from the Jewish prayer book. Mesmo a liturgia da Eucaristia veio do livro judaico de But I'm liturgia. being too rational. Anti-Semitism's not rational. Mas eu estou sendo muito racional. O antissemitismo não é So racional. here is the key now. Então, eis aqui a chave. Because of all these Jews that became Catholics, Porque todos esses judeus que se tornaram the católicos, Catholic Church sets up an office of the Inquisition a Igreja Católica proferiu uma bula da Inquisição, so that if a Jew is found to continue to practice anything Jewish, que se um judeu fosse encontrado continuando a praticar algo judaico, they receive the penalty of being burned at the stake. ele recebia a pena de ser queimado na estaca. Being burned at the stake was not something being applied to Jews per se, or Jews in general. Ser queimado na estaca não era uma coisa aplicada somente aos judeus. It was applied to Jews that said they believed in Jesus. Era aplicado para judeus que diziam crer em Jesus. The Jewish community hardly even recognizes that. A comunidade judaica praticamente não reconhece isso. They talk about persecuting Jews Eles falam de perseguição aos judeus and forget the primary issue is Jewish believers in Jesus. e eles esquecem que a questão Isn't that principal amazing? é que eram judeus que criam em Jesus. Não é incrível So, isso? Of course, Então, claro, a lot of those secret Jews, e então muitos desses they judeus seek to secretos practice in secret. continuaram a praticar em segredo, And even minor things, mesmo em coisas muito Like- pequenas, lighting a Sabbath candle como acender uma vela no sábado or not eating pork, ou não comer porco. that could get you to the fire. Isso daí podia fazer com que você fosse para o fogo. So a lot of those Jewish Catholics Então, muitos desses judeus came católicos to South America, vieram para a América do to Sul, Brazil, para o Brasil, to escape, para escapar. and then they could practice being Jewish again E eles podiam praticar ser judeu novamente, until the Inquisition came to Brazil. até que a Inquisição veio para o Brasil. And that's why there's this movement in Brazil E é por isso que tem esse movimento no Brasil of people who didn't practice Judaism, de pessoas que não praticavam o judaísmo, who think they're Jewish and they want to come back. que acham que são judeus e querem voltar. You know about this, right? Vocês sabem sobre And isso, né? it's controversial. Isso é muito controverso. But now, after the Inquisition, Mas agora, depois da Inquisição, very shortly, muito pouco tempo starts depois, the Reformation. começa a Reforma. And in the Reformation, something amazing happened. E na Reforma algo incrível They acontece. had an invention Eles tinham uma invenção that enabled people to read the Bible. que fazia com que as pessoas pudessem ler a Bíblia. What was that invention? Que invenção foi essa? The printing press, A Gutenberg. prensa. And Luther did something that was considered terribly sinful. E Lutero fez algo que era considerado terrivelmente pecaminoso. He translated the Bible into common German Ele traduziu a Bíblia para o alemão comum, so people could read it. para que as pessoas pudessem ler. Now, Luther himself Agora, o próprio Lutero was very pro-Jewish in the beginning, era muito a favor dos judeus no and he início, became anti-Semitic at the end e no fim ele se tornou antissemita, because the Jews didn't become Lutherans, porque os judeus não se tornaram luteranos. and he wrote terrible things about them. E ele escreveu coisas terríveis sobre eles. John Calvin was less hateful, João Calvino era menos but he tinha didn't menos write. But he ódio, didn't write good things.
Mas ele também não escrevia coisas boas. But some of Calvin's disciples, mas alguns dos discípulos de Calvino, especially the Puritans, especialmente os puritanos, began to read the Bible, começaram a ler a Bíblia, and say, "Wow, e disseram: "Uau, the Jewish people are still God's chosen people, o povo judeu ainda é o povo escolhido de Deus. and the redemption of the world depends upon them coming to Jesus." E a redenção do mundo depende de que eles voltem para Jesus. This is very early. Isso foi muito no início. Who are the Puritans? Quem eram os puritanos? They were people in the early 17th century. Eles eram pessoas no início do And século they weren't the XVII. first to see this. There were some in the 16th century Não foram os primeiros a ver isso. Algumas pessoas viram no século XVI. who wanted to purify the Anglican Church. Mas eles queriam purificar a igreja anglicana. Hence, to purify, Puritan. E daí que vem puritano, de purificar. There were two groups of Puritans. Tinham dois grupos de puritanos. Those that stayed within the Anglican Church, Aqueles que permaneceram dentro da igreja anglicana. and those who left the Anglican Church to form their own church. E aqueles que saíram da igreja anglicana para formar suas próprias igrejas. And they usually divided into two types. E geralmente eles eram divididos em dois tipos: Congregationalists, congregacionalistas, where the authority is in the local people in a local congregation, onde a autoridade ficava no povo da localidade, na igreja local, and Presbyterians. e presbiterianos. Those were the two divisions of the Puritans. Eram as duas divisões dos puritanos. And the Puritans eventually took over England. E os puritanos eventualmente They dominaram a Inglaterra. They executed Charles I. Eles executaram Carlos I. They had a prime minister who led England, Eles tiveram um primeiro-ministro que liderava a Inglaterra, whose name was Oliver Cromwell. que o nome era Oliver Cromwell. And Cromwell wanted to pass legislation to invite the Jews back to England. E Cromwell queria passar uma legislação para convidar de volta os judeus, Because he was influenced by this idea of the importance of the Jewish people. porque ele foi influenciado por essa ideia da importância do povo judeu. And so this is not a recent idea, folks. E essa não é uma ideia recente. This is a very old idea. Essa ideia é muito antiga. And during Cromwell's period, E durante o período de Cromwell, there were a lot of writers about the restoration of Israel, tiveram muitos escritos sobre a restauração de Israel. and that they would be received back, E que eles iriam ser recebidos de and that it would volta. lead to the redemption of the E world. que isso ia levar à redenção do mundo. This is in the 1600s. Isso é no ano de 1600. I could give you maybe 30 or 40 names, Eu poderia dar para você talvez 30 ou 40 nomes, but I'll just mention a couple. mas eu só vou mencionar alguns. Thomas Brightman, who wrote tremendous books on the last days. Thomas Brightman, que escreveu muita coisa sobre os últimos And the return of the Jewish people. o fim dos tempos e o retorno dos judeus. And then there was a guy whose name was Samuel Rutherford, E também tinha um chamado Samuel Rutherford, who wrote the book Law is King. que Law is King. que escreveu o livro chamado A Lei é Rei, Against the Tyranny of Kings. que era contra a tirania dos reis. And he wrote about the restoration of the Jewish people. E ele também escreveu sobre a restauração dos And judeus. some wrote about the restoration to their land. E alguns escreveram sobre a restauração dos judeus à sua terra. The Puritans generally came to believe in the restoration of the Jews to their faith to be restored. Geralmente eles escreviam sobre a restauração da fé dos judeus, But some toward their land. mas alguns também escreviam sobre a restauração deles à sua terra. Today, Hoje, we believe nós cremos that the people that believe in the restoration of Israel que as pessoas que creem na restauração de Israel generally believe in a real, literal 1,000-year millennial age. geralmente creem num período literal de 1000 anos. But de the um Puritans reino. were very unclear about that. Mas os puritanos não eram claros a respeito disso. Some thought we were going to take over the whole world without the return of Jesus. Alguns pensavam que a gente ia dominar o mundo antes do retorno de Jesus, But we couldn't do it without the Jews. mas a gente não pode fazer isso sem os judeus. And that for that to happen, the Jews had to return to their land. Então, para isso acontecer, os judeus têm que voltar para sua terra. Some thought that when the Jews accept Jesus, it'll be the new heavens and new earth. Alguns pensavam que quando os judeus aceitassem Jesus ia ser o novo céu e nova terra, But they still saw it as a restoration of the Jews.
mas eles ainda buscavam a restauração dos judeus. And when you come to America, this was very strong with the Puritans that settled America. E quando você chega na North América, America. isso é muito forte quando os puritanos se estabeleceram na América do Norte. As a matter of fact, Na verdade, the founder of Harvard University, Harvard College then, o fundador da Universidade de Harvard, que era a faculdade de Harvard na época, his name was Increase Mather. o nome dele era Increase Mather. And he wrote a book on Romans chapter 9 to 11. E ele escreveu um livro sobre Romanos, do capítulo 9 ao 11. And if you read that book, Se você lê esse livro, you'd say, wow, he believes just like I've been teaching. você ia dizer, nossa, ele crê exatamente do jeito que você tem ensinado. In the early 1600s. No início do século This is XVI. amazing. Isso é incrível. So on one part you've got anti-Semitism, Então, de um lado você tem and the other antissemitismo, part you've got these Puritans e do outro lado você tem esses who believe in the puritanos restoration of the Jewish people. que criam na restauração do povo judeu. It's amazing. É incrível. Now, these Puritans, Agora, esses some of puritanos, their writings found their way into Germany, alguns escritos deles foram até a Alemanha, in a movement in the 18th century num movimento que aconteceu no século called XVIII, Lutheran Pietism. chamado de pietismo luterano. And there was a university in Germany E havia uma universidade na Alemanha, called Halle University, chamada de Universidade Halle, where Jacob Philip Spener taught, onde Jacob Philip Spener ensinava, and another man by the name of Franke, e um outro nome chamado Franke. and they developed a view about four things that had to be brought together. E eles desenvolveram uma visão a respeito de 4 coisas que precisavam se Very unir. clear, 4 pillars. 4 pilares muito claros. First pillar, Primeiro pilar, we must see all Christians have deep passion for Jesus, devotional life. nós precisamos fazer com que cada cristão tenha profunda paixão por Jesus. Pillar number 2, we must have the unity of the church. Segundo pilar, nós precisamos ter unidade na igreja. And for them, they were looking for unity with the Reformed and the Anglican. E para eles estavam procurando de unidade entre reformados e anglicanos. Number 3, Número 3, we must have world missions and go to world missions. nós precisamos ter missões mundiais e ir para missões. And number 4, we must be committed to the Jewish people E número 4, nós precisamos ser comprometidos com o povo and de their Israel restoration. na sua restauração. Early 18th century. No início do século XVIII, They influenced the Moravians eles influenciaram os morávios, that started the 24/7 prayer meeting. que começaram uma reunião de oração And 24/7, the Moravians committed to the same pillars, e os morávios se comprometeram com os mesmos pilares, and they birthed world missions. e eles deram à luz a missões mundiais. And you could say, in a way, the Moravians gave birth to the Methodists E você pode dizer que, de certa forma, os morávios deram luz aos metodistas, because they're the ones that influenced Wesley and his whole movement. porque foram eles que influenciaram Wesley em todo o seu movimento. But then the story even becomes better. Mas aí a história fica até melhor, This story is going to lead to the restoration of the Jewish people in the land. porque essa história vai levar até a restauração do povo judeu na This is terra. amazing. Isso é incrível. So what happened? Então o que acontece? It's just so amazing. So Tão in incrível. the 19th century, No século XIX, when the Lutheran Pietists were still strong, quando o pietismo luterano ainda estava forte, the emperor, the Prussian emperor, Kaiser, o imperador, o Kaiser da Prússia, Frederick William, Frederick William, said he was a very spiritual man. ele era um homem muito espiritual. Historians say he wasn't a very good emperor because he was too spiritual. Os historiadores dizem que ele nem era um imperador tão bom porque ele era muito He espiritual. said, "What can we do to see the return of Jesus?" Ele disse: o que nós podemos fazer para ver a volta de Jesus? And he was told the 4 pillars. E alguém disse para ele esses 4 pilares. And he said, "Can we do something about it?" E ele perguntou: a gente pode fazer alguma coisa sobre isso? Because they believed that the Jews would return to the land. Porque ele acreditava que os judeus deviam voltar para a terra. So Frederick sent emissaries Então Frederick enviou emissários to England, para a Inglaterra,
the Lutherans went to talk to the Anglicans. Então os luteranos foram falar com os And they anglicanos. said, we want to see the unity of the church, E eles disseram, a gente quer ver a unidade da igreja, but to have unity we need a project together. mas para ter unidade a gente precisa de um projeto And we juntos. think that the project should be E a gente acha que o projeto deveria ser to establish a Jewish church in Jerusalem, estabelecer uma igreja judaica em Jerusalém, so the Jews returning to Israel can become believers in Jesus para que os judeus voltando para Jerusalém possam se tornar crentes em Jesus and have their own Jewish church in e Jerusalem. tenha a sua própria igreja judaica em Jerusalém. And there were already Jews in Jerusalem. Já haviam judeus em Jerusalém. So they shared this with Anglicans, Então eles compartilharam isso com os and they came anglicanos to the Archbishop of Canterbury. e eles foram ao arcebispo de Canterbury. And he thought it was a great idea. E ele achou que era uma ideia ótima. Then they shared it with Queen Victoria, E eles compartilharam com a rainha and she thought it Vitória. was a great idea. E ela achou que era uma ótima ideia. And the Lutherans said, E os luteranos disseram, just to show you our commitment to unity, só para mostrar o nosso comprometimento com a unidade, we'll support this church, but we'll let it be under the Anglicans. a gente vai dar apoio para essa igreja, mas vamos deixar que ela esteja debaixo dos anglicanos. So they went to the parliament, Então eles foram ao parlamento and the parliament passed legislation. e o parlamento passou uma This is legislação. so unbelievable. Isso é tão incrível. Most people don't have any idea this story. A maioria das pessoas não conhece essa história. The parliament passed O parlamento legislation, passou essa legislação and they said, e eles disseram: it is the destiny of the British Empire é o destino do Império Britânico to reestablish the Jewish people in their land. reestabelecer o povo judeu na sua terra. And as part of that, E como parte disso, to establish a Jewish church in Jerusalem. estabelecer uma igreja judaica em Jerusalém. So they found a man, Então, Solomon Alexander. Então eles encontraram um homem chamado He was Solomon ordained a bishop. Alexander. He was ordained a bishop, Ele foi ordenado como bispo and he planted Christ Church in the old city by Jaffa Gate, e ele plantou a igreja de Cristo perto do which portão de is Jaffa, still there. que ainda está lá. Now, this story is very important to me Essa história é muito importante para mim, because Oscar Skarsené porque Oscar Skarsené told me me contou that the Norwegian Lutherans also supported this effort, que os luteranos noruegueses também deram apoio a isso, which would have included my pro-Jewish ancestors. que incluiria meus ancestrais This is very que eram important. pró-judeus. This movement for Jewish people in Israel Esse movimento a favor de judeus em Jerusalém, em Israel, swept Britain. ele varreu Most of the British church leaders were Christian Zionists. a maioria dos líderes de igreja no Império Britânico eram sionistas. They influenced Eles influenciaram British official policy. as políticas oficiais britânicas. For example, Por exemplo, Lloyd George, the prime minister, o primeiro-ministro Lloyd George was raised a Christian Zionist. foi criado como um cristão sionista. Arthur John Balfour O Arthur John Balfour was raised a Christian Zionist. foi criado como um cristão sionista. And he was the one that got past the Balfour Declaration. E foi ele que passou The Balfour Declaration. a Named declaração after him. de Balfour That the British who were going to be given the mandate for Palestine que os britânicos que receberiam um mandato para a Palestina would use that mandate to reestablish the Jewish homeland. usariam esse mandato para reestabelecer o lar dos judeus. And this was a key to the whole bringing about of the existence of Israel. E isso foi chave para o ressurgimento de Israel. Plus, it was largely British and American finances E, além disso, foi principalmente o financiamento britânico e americano that were joined to Jewish finances que, junto com o financiamento dos próprios judeus, to start settlement in the land of Israel. começou assentamentos na terra de Israel. One of the most famous was the 7th Earl of Shaftesbury. Dos 7th Earl of Shaftesbury. Um dos principais foi o 7º Earl de That's what they call Shaftesbury. people in England. They just have fancy names for people that are nobility, you know? Então, os ingleses têm esses nomes meio
meio chiques para as coisas, né, para as So pessoas. without Christian Zionism, Então, sem o there's sionismo no cristão, Israel. não tinha Israel. It was a Christian Zionist Anglican chaplain Então, precisou de um capelão whose name was anglicano cristão. Heschler, O nome dele era Heschler, who befriended Theodore Herzl que se tornou amigo de Theodore Russell and helped him to believe that he would succeed in establishing the Jewish state. e que ajudou ele a crer que ele ia ser bem-sucedido em estabelecer o Estado But de Israel. sadly, Mas, tristemente, all this good stuff is happening. todas essas coisas boas estão What's the acontecendo. devil going to do? E o que o diabo vai fazer? He's going to push back against it. Ele vai lutar contra He's going to isso. seek to destroy all this. Ele vai procurar destruir tudo isso. All this Christian love, Todo esse amor cristão it has to be destroyed. precisa ser destruído. So what does he do? Então, o que ele faz? He raises up leadership in England that becomes anti-Jewish in the 1920s. Ele levanta liderança na Inglaterra que se torna antijudaica na década de 20. There is a reversal of policy. Há uma reversão na política. And secondly, E, em segundo he lugar, raises up the Nazis ele levanta os nazistas to destroy the Jewish people. para destruir o povo judeu. And by the way, E, a the propósito, Nazis were in alliance with Arab Muslims to destroy the Jewish people in the land. os nazistas estavam em aliança com os muçulmanos árabes para destruir o povo judeu na terra. They hadn't gotten to it yet, Ele não, but it was the plan eles não conseguiram fazer isso, mas isso era o plano. that after winning the war, Depois de ganhar a guerra, Hitler would turn to the Middle East with the Arabs o Hitler ia se voltar para o Oriente Médio com os árabes and would destroy the Jewish people in the Holy e Land. destruiria o povo judeu na Terra Santa. There's a lot of history about that. Tem muita história sobre isso. Now, we now say at this point in our history, Agora, a gente diz nesse ponto na nossa história, how could God allow the Holocaust to happen? como que Deus pôde permitir que o Holocausto acontecesse? 30 years ago, 30 anos atrás, the majority of Jews in the land did not believe in God. a maior parte dos judeus na Terra não acreditavam em Deus. And they said, E eles disseram, we cannot believe that God exists if he allowed for the Holocaust. nós não podemos crer que Deus existe se Ele permitiu o Holocausto. And it's very important that we understand the Holocaust rightly. E é muito importante que nós entendamos corretamente o Holocausto. It was first of all a demonic plan to destroy the Jews and hence prevent the redemption of the world. Ele foi, antes de tudo, um plano demoníaco para destruir os judeus e evitar que eles se estabelecessem na Terra. There are some people that teach the Holocaust took place because of God's punishment of the Jews. Algumas pessoas ensinam que o Holocausto aconteceu por causa da punição de Deus sobre os judeus. That the Jews deserved it. Que os judeus mereciam That's why it isso. happened. É por isso que aconteceu. There's a Messianic Jew that teaches this. Tem um judeu messiânico que ensina He isso. did teach it. He died, but Bom, ele ensinava porque ele morreu. well, no, he was an old man when he died. Ele era velho quando ele morreu. But there is a truth to that, Mas há uma verdade nisso. because when we didn't believe in Jesus, Porque quando nós não cremos em Jesus, we lost the fullness of covenant protection, nós perdemos a plenitude da proteção da aliança. and hence there was an opening for the devil's attack. E houve uma abertura para os ataques do diabo. And the key to preventing the Holocaust E a chave para que não acontecesse o was that the Holocausto church could prevent it. é que a igreja podia ter evitado. But the church in Germany Mas a igreja na Alemanha was so compromised with Nazism estava tão corrompida pelo nazismo and liberal theology e teologia liberal that they did not stand against Hitler. que eles não tiveram uma postura contra Hitler. And the judgment is terrible. E o juízo foi terrível. You might think Germany prospers, Você pode achar que a Alemanha prospera, but the death of Christianity in Germany mas a morte do cristianismo na Alemanha has set up a situation acabou armando uma situação where the majority of Germans are on their way to hell.
onde a maioria dos alemães estão no seu caminho para o You might inferno. not just see it in this life, Pode ser que você não veja nessa vida, but there's a judgment. mas há um juízo. But the Jewish people also suffered, Mas o povo judeu também not sofreu, because of their unfaithfulness, não por causa da sua but infidelidade, because of their faithfulness to stay Jewish. mas por causa da sua fidelidade em permanecer judeu. See, if you don't stay Jewish, Se você não permanece if you judeu, assimilate, se você se deixa assimilar, and nobody knows you're Jewish, e ninguém sabe que você é and judeu, then your descendants, nobody knows they're Jewish, e ninguém sabe que seus descendentes são judeus, and it's lost, e fica perdido, there's no persecution. não vai ter perseguição. There are millions of people of Jewish descent that don't have any persecution. Tem milhões de pessoas que And- são and- de descendência and judaica it's que não very tem easy to do perseguição. I was sending my newsletter to my brother. Eu estava enviando meu informativo para o meu irmão. My brother, growing up, experienced anti-Semitism. Meu irmão, ao crescer, experimentou antissemitismo. I experienced very little. Eu experimentei muito pouco. So he decided he didn't want his children to know they were Jewish. Então ele decidiu que não queria que os seus filhos soubessem que And eram he said to judeus. me, please don't send me this newsletter. Ele disse, por favor, não me I don't want my envie children to know. esse informativo. Eu não quero que meus I filhos haven't told saibam. them that dad is Jewish. Eu não falei para eles que o pai deles é judeu. So I didn't. Então eu não mandei. Then he had a dentist Então ele tinha um dentista who was a Christian Zionist que era um cristão who had sionista seen me on television. que me via na televisão And he said, is that your brother? He has the same name as you. e perguntava, ele é seu irmão? Tem o mesmo nome que And você. he said, he's doing a really important work. Ele está fazendo um trabalho muito importante. And my brother reevaluated everything. E meu irmão reavaliou tudo. And he said, you can send me the newsletter. E ele disse, você pode me enviar um informativo. So his kids now know that they're Jewish. E agora os filhos dele sabem que são His judeus. daughter got married under a chuppah, E a filha dele casou-se a Jewish canopy. num negócio judaico. So Jews suffer because... I didn't know what was the... chuppah. Canopy. Jewish canopy. It's like a... Prayer shawl is on top and you come under it, you know, for a Jewish wedding. Seria um quiosque judaico. What did you say? What did you say? What did you say it was? I didn't catch the word, so I said a Jewish thing. She got married under a Jewish thing. Ela casou debaixo de um negócio judaico. It's like yeah. So anyway. So when an atheist says he's a Jew, Então, mesmo quando um ateu diz que é judeu, it's a testimony. é um testemunho. People think of Moses. As pessoas pensam They em think of Moisés, God. elas pensam They em think of Deus, his law. elas pensam na lei. Identifying yourself as a Jew, Se identificar como um with judeu, all the persecution we've had, com toda a perseguição que nós is a step of tivemos, faithfulness é um passo de fidelidade. and one of the reasons for the Holocaust. E uma das razões para o Is Holocausto that we were faithful to staying Jewish. foi que nós fomos fiéis em permanecermos judeus. So now we're back in the land. Então agora nós estamos de volta na terra. The majority of the Jews live in the land. A maioria dos judeus vivendo na terra, Over 6 million. mais de 6 milhões. And it's scary because some say, wow, we're all here, we could all be destroyed again in one place. E é meio assustador porque a gente pensa, estamos todos aqui, a gente pode ser destruído porque está no mesmo lugar. And we're accused of taking over the Palestinian land. E somos acusados de tomar And a terra dos all these palestinos. accusations. E tem todas essas acusações. So I'll tell you what I said at Christ in the checkpoint. Então eu vou dizer para vocês o que eu disse naquela conferência Christ in the Checkpoint. Justice begins with the declared will of God. A justiça começa com a vontade declarada de Deus. And if you say this land belongs to the Palestinians, Então se você disser que essa terra pertence aos palestinos, then you have a humanistic definition of justice. então você tem uma definição humanista de justiça. They didn't like this. Eles não gostaram disso. And I said, E eu disse, God has declared that this land Deus declarou que essa terra is for the Jewish people. é para o povo judeu. And Palestinians that are supportive of that E os palestinos que dão apoio a isso are welcome to share this land with us. são bem-vindos para compartilhar essa terra That's it. conosco. É isso. Period. Ponto. End of subject. É o fim do assunto. Really. Realmente.
But it doesn't mean that we have a right to treat the Palestinians badly. Isso não quer dizer que nós temos o direito de tratar mal os palestinos. And we Jews do some really stupid things to unnecessarily enrage the Arabs in the land. E muitas vezes foram feitas coisas desnecessárias para enraivecer os árabes na terra. But what can Christians do now? Mas o que os cristãos podem fazer agora? I don't have time. I was going to read you the Catholic Catechism. Eu não tenho tempo, eu ia ler para vocês o Catecismo Católico, which basically says the Jewish people are God's elect chosen people. Que basicamente diz que o povo judeu é o povo escolhido e eleito de Deus. And the second coming will not take place until the Jewish people embrace Jesus. E que a segunda vinda não vai acontecer até que o povo judeu aceite Jesus. But what can we do? Mas o que podemos fazer? Number one, as Christians, número 1, como cristãos, there needs to be continued repentance for the history of anti-Semitism. Precisa haver arrependimento contínuo pela história do antissemitismo, which was deeply in the history of the church. Que foi algo profundo na história da igreja. And the idea that the Jews deserved what they got because they killed Jesus. E a ideia de que os judeus merecem o que eles receberam porque eles mataram Jesus. All our sins, todos os nossos pecados, required his crucifixion. Foi o que causou a crucificação. And we must change this terrible history. E nós precisamos mudar essa história terrível. By showing to the Jewish people that we are forever repentant and humble before them. Que é mostrando para os judeus que nós vamos ser para sempre arrependidos e humildes diante disso. And we must always approach the Jewish people with humble repentance for this history. E nós sempre devemos nos aproximar dos judeus com um arrependimento humilde por causa disso. Secondly, segundo lugar, we should join Christian Zionist organizations. Nós deveríamos nos unir a organizações que são de cristãos sionistas. Not because não porque we're endorsing everything the Jewish people do in the land. Estamos endossando tudo aquilo que os judeus fazem na terra. Listen, the Jewish authorities persecute us, the Messianic Jews. Então, saiba disso, as autoridades judaicas perseguem a nós, os judeus messiânicos. But we must stand with Israel. Mas precisamos nos posicionar junto com on the Israel. basis of God's declaration. Na base da declaração de Deus. That this land is their inheritance. Que essa terra é a herança deles. And that the return to the land is a fulfillment of prophecy. E que o retorno à terra é o cumprimento de profecia. We must declare it. Precisamos declarar. We must stand with it. Nós precisamos We must nos say it over and over again. Precisamos dizer vez após vez após vez. And number 3, e número 3, we must stand with the Messianic Jews. Nós precisamos nos posicionar junto com os judeus messiânicos e nos unirmos a eles. And help establish the Messianic Jewish movement in the land. E ajudar a estabelecer o movimento judaico messiânico na That terra. Means prayer. Isso significa oração. It means friendship. Significa amizade. And God help me, I hate to say it, it means money. E Deus me ajude, mas eu preciso dizer, we need money to build institutions. Dinheiro. A gente precisa de dinheiro para construir instituições. Right now, the biggest need for money is Tikkun Global. Agora mesmo a maior necessidade de dinheiro é do Tikkun Global. All that we want to do with all the ministries for us. Que tem a ver com todos os ministérios para nós. But this idea, mas essa ideia of Christian Zionism, de sionismo cristão, prayer, oração, financial support, suporte financeiro. And then the fourth is, e o quarto é to share the gospel with Jewish people. Compartilhar o evangelho com os judeus. After depois you've shown de você mostrar repentance, arrependimento, love, amor, gratitude. Gratidão. When you show that, quando você mostra isso, Jewish people become open. Os judeus se tornam abertos. I love you because of all the benefits I have received from you. Eu amo vocês por todos os benefícios que eu recebi de vocês. And I am standing with you. E eu estou junto com vocês. Against anti-Semitism. Contra o antissemitismo. For Israel. A favor de Israel. Unconditionally. De forma incondicional. Jewish people need to hear that. Os judeus precisam ouvir isso. If you'll do those things, se você fizer essas coisas, you will find the blessing of God. Você vai encontrar a bênção de Deus. Because it's true.
Porque é verdade that God will still bless those who bless Israel. que Deus ainda vai abençoar aqueles que abençoam Israel. So that's a little story. Então essa é uma pequena história. We Jews don't want to admit it, Nós judeus não queremos admitir, but without Christian Zionists, we wouldn't be a nation today. mas sem o sionismo cristão nós não seríamos uma Hard for us nação to hoje. admit that. Eu But it's admito true. isso, é verdade. And you know what? É difícil admitir Without isso, Christian Zionists, mas sem o sionismo we're cristão, probably not going to come to the Lord and see the second coming. provavelmente não chegaremos até o Senhor e ver a segunda vinda And the redemption of the world. e a redenção do mundo. Amen? Amém? Alrighty. God bless you. Ok? Let's Deus pray. abençoe Father, você. Pai, work this message into our hearts. trabalhe com essa mensagem em nossos corações, Let us believe it. que nós creamos Let nela, us be committed to it. que nós nos comprometamos com Let ela, us understand that we're in a great war que nós entendamos que estamos numa grande guerra between between the devil and Jesus. entre o diabo e Jesus, Between those who have submitted to the devil's rejection of the Jewish people entre aqueles que submeteram à vontade do diabo and those who are committed to your plan for the e Jewish aqueles people. comprometidos com o seu amor pelo seu povo. Let us here in Brazil Que nós aqui no Brasil be a major force sejamos uma grande força for the salvation of Israel. para a salvação de Israel. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém.